Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. A nossa princesa está bem, graças a Deus, depois de um susto, né? Como vocês leram aí no título do vídeo e viu também aí na capa que eu e a minha bebezinha sofremos um acidente, mas em todo momento eu vi as mãos do Senhor ali nos protegendo, nos guardando, zelando pelas nossas... Antes de dar continuidade no vídeo, eu quero só ler uma passagem, que é uma passagem que falou comigo durante esse período, que tem falado comigo e eu tenho guardado na tábua do meu coração, que fica em Salmos capítulo 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aqui não está dizendo que o Senhor te isentará do problema, te isentará da situação, mas está dizendo que Ele vai nos guardar, que Ele guarda a nossa alma, que Ele guarda a nossa entrada, que Ele guarda a nossa saída. E assim, eu vou compartilhar algo com vocês, que é o que eu faço sempre quando eu vou dirigir. E eu não gosto de me esquecer de fazer isso. Sempre quando eu vou dirigir, vou para algum lugar, eu falo: Senhor, vamos comigo, dirige comigo, fica aqui do meu lado, senta do meu ladinho, me ajuda a dirigir. Se eu for sozinha, eu não vou dar conta, mas se eu for com o Senhor, vai dar tudo certo. O Senhor, Ele não nos isenta do problema, Ele não nos isenta da situação. Há coisas que nós temos que passar na nossa vida, né? Às vezes a gente não entende o propósito e Deus não tem que ficar dando explicação pra gente. Nós só temos que ser gratos, principalmente pela situação que ocorreu, onde eu não tive nenhum dano, a minha filha não teve nenhum dano, graças a Deus. Os danos que aconteceram foram danos materiais, é algo que o Senhor vai nos abençoar para poder pagar, para poder ressarcir todos esses danos. Teve o dano psicológico, sim, porque é um trauma, é horrível, ninguém quer bater o carro, ninguém quer passar por esse tipo de situação, principalmente grávida, porque a gente já se preocupa com a gente, imagina, né, com um serzinho assim, tão sonhado, tão desejado no nosso ventre. Mas graças a Deus deu tudo certo. Agora, pra parte do acidente, gente, pra eu compartilhar pra vocês entenderem um pouco melhor, eu não vou poder dar muita explicação, até porque é sigilo de justiça, já que a gente entrou na justiça. Mas enfim, eu estava indo pra igreja, a hora que eu fui, eu passei o sinal verde, eu fui virar pra estacionar, graças a Deus eu tava bem pertinho já da igreja. Aí a mulher acabou atravessando o sinal vermelho e pegou o meu carro. Então, para dar uma resumida, a mulher não vai pagar os danos do nosso carro porque ela alegou que ela não tem condição financeira, então a gente teve que entrar na justiça, já que não teve um acordo, né? Porque ali a polícia falou que nós poderíamos entrar num acordo e só fazer ali o boletim de ocorrência, que é o protocolo, já que foi um acidente, mas ela não quis entrar em nenhum acordo, enfim, né? A palavra de Deus nos fala que nós temos que perdoar o nosso próximo. Eu perdoei, gente, mas tem a justiça divina e a justiça do homem, né? Não é porque eu perdoei que a gente vai ser bobo. Então, graças a Deus eu tô bem, a minha vida, a vida da minha filha foi preservada, mas os danos materiais ocorreram. E o nosso carro foi muito danificado, o carro dela continuou na ativa, mas o nosso travou ali na hora pela questão da pancada. E então, assim, agora é um processo longo, mas assim, eu sou forte, gente, eu posso dizer pra vocês que eu sou forte. Vocês vão concordar comigo? Porque até que eu tô bem, assim, diante das circunstâncias que têm ocorrido comigo, com meu esposo, essas lutas que nós temos enfrentado e o nosso carro não ficou barato, veio nesse momento onde a gente tá com todos os planos ali de montar o quartinho, tem que montar enxoval, eu querendo fazer o chá de bebê. Agora está cuidando de todas as coisas, eu só queria vir mesmo aqui compartilhar esse testemunho sobre esse livramento, né? E sobre a justiça do homem, o dia que ocorrer, vai ocorrer. Eu não quero me preocupar com isso, eu sei que o Senhor vai prover em todos os detalhes
financeiros nas nossas vidas, porque é algo que a gente não está preparado, né? E principalmente pela a situação que ocorreu, que não teve acordo. Mas assim, eu tô muito feliz, muito grata. Então, às vezes você tá passando por uma situação, por algum problema, e você fala, Senhor, por que comigo? Principalmente nessa fase, meu Deus, e agora? Eu quero dizer para vocês que Deus não isenta mesmo da gente passar por esses problemas. Mas se você tá vivo, então você tem esperança, que você tenha força para dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, porque é o que eu e meu esposo temos feito durante esses dias. Nós não estamos vivendo por vista, mas pela fé, porque foi causado dano sobre essas situações, né? Mas pela situação financeira, né? E claro, tem a parte psicológica. Então foi causado, foi algo que a gente não esperava, que a gente não gostaria de estar passando. Graças a Deus a gente tem pessoas que estão nos auxiliando nesse momento, né? Que estão nos dando suporte. Eu e o Vitor, nós ali no momento do acidente, a gente pôde ver o quanto a gente é amado, o quanto a gente é querido, porque no momento ali do acidente, como eu tava já ali perto da igreja, eu falei assim, na hora que o povo tava indo ali pra me socorrer, chama os meninos da igreja, porque eu sabia que os meninos estavam ali ensaiando. Eu falei, chama os meninos da igreja, fala que eu sou Mariana, pra eles virem aqui me ajudar. E ali no calor do momento eu nem lembrava que eu tinha dado os móveis pra ligar pro Vitor, então eu falei, eu tô sem internet, eu não consigo falar com meu esposo, então chama ele. E eu tava querendo sair desesperadamente de dentro do carro, porque com a batida, uma parte da lateral do meu carro ali, da minha porta, ela veio um pouco para trás, então a minha porta não queria abrir. E aí eu tentava buzinar ali no meu volante, e a minha buzina também parou, né? O meu volante, ele travou, ele ficou duro, então eu não conseguia buzinar, e eu só queria sair de lá, porque na minha cabeça eu tinha medo do quê? De que o carro explodisse, de que acontecesse alguma coisa pelo barulho da pancada, que foi um barulho muito grande, muito alto. Então eu queria sair dali, mas, né, qual é o protocolo? Quando ocorre algum acidente, né, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, mas o protocolo é que a pessoa fique ali, que ninguém pode mexer na vítima, né, desde acidente de carro, moto, independente, tem que ficar ali paradinho. Mas graças a Deus eu vi que eu tava com todas as minhas movimentações, tudo ok, então pra mim o desespero ali, eu queria sair, foi o que aconteceu, e eu nem pensava ali no momento que eu não conseguia soltar a cinta, eu não conseguia abrir a outra porta, eu não sabia o que fazer, eu só tava desesperado, porque eu me vi naquela situação, falei, meu Deus, eu devo estar num filme de terror, não é comigo o que tá acontecendo essa situação. E era, né, infelizmente. Aí o moço fez força assim, aí ele conseguiu abrir a porta do meu carro. Aí eu saí, aí os irmãos lá da igreja trouxeram uma cadeira, fiquei sentada ali até esperar o resgate. Mas eu tava assim, literalmente passada, vivendo um filme, gente, naquele momento. Pra mim, eu me recordo como um filme de terror. Porque eu tava tremendo, tentando falar com meu marido, aí consegui, graças a Deus, o irmão da igreja foi buscar ele lá em casa. Meu marido a todo momento super preocupado, né, me dando ali suporte, por mais ele vendo os danos que aconteceu no nosso carro, mas o mais importante é a vida, né, mesmo que não desse nem para consertar o nosso carro. Mas, assim, a gente vê o quanto é bom a gente ter pessoas importantes do nosso lado, o quanto é bom a gente ter um homem de Deus, né, do nosso lado. É claro que ele fica chateado, a gente fica chateado pelos danos do carro, principalmente, gente, porque a gente não vive uma vida de riqueza, assim, a gente tem a nossa simplicidade, nós trocamos de carro no final do ano, então não tem nenhum ano que nós temos o nosso carro, estamos pagando o parcelamento dele, né? Estamos, assim, nessa fase aí no comecinho que a gente teve que pagar toda a documentação, tudo. Então é um carro que a gente tava ali no tempo de curtir ainda, né? A gente já tava acostumado, mas nossa, antes que era o nosso cascudinho, que a gente tinha um Celta, ele era direção dura, né? Era um carro mais difícil de dirigir. Agora esse carro um pouco
um pouco não, a direção hidráulica, então isso facilita demais. Então eu tava assim, e eu, bem naquele dia, gente, eu tava me sentindo, porque assim, eu tenho me desafiado muitas vezes a dirigir em lugares que eu tenho medo. E um dos lugares que eu tinha medo era de ir no centro pela questão de estacionar e por questão de que no centro tem que fazer muita rampa, né? Quem é novata aí de carta sabe que pega. Apesar que eu não sou tão novata de carta, mas como eu não fico dirigindo sempre, já que o carro fica com o Vitor a maior parte do tempo que ele vai trabalhar, né? Então o carro só fica comigo quando realmente eu preciso. Só que naquele dia eu falei assim, não amor, eu preciso ir no centro e ele tá chegando todo dia muito tarde do serviço, aí o centro já fechou, não consigo fazer nada. E foi a primeira vez que eu fui no centro, estacionei certinho, estacionei um pouquinho longe, estacionei, mas estacionei, fui, que eu queria comprar uma touca, porque tava me dando uma dor de garganta muito forte, eu tava passando por um dia de dor de garganta muito forte, e eu queria uma touca pra cobrir meu ouvido, pra aquela friagem que tava vindo, né, aquele friozão. E fui lá, andei, fui nos mercados, depois busquei ele lá no serviço, fui me desafiando em lugares que eu tinha medo de passar com o carro, justamente por questão de rampa, de ter que ter mais rapidez ali, agilidade na hora de agir. E bem na hora que eu fui ali pra ir pro ensaio, aconteceu isso. E assim, eu falo que é incrível, que a gente nunca vai ter explicação, porque começou aquela friaca, gente, e teve uma irmã da igreja que não ia mais no ensaio, ela falou que não dava pra ela ir. E eu sabia que a outra irmã, que são 3 vocalistas, né? Eu e mais 2 vocalistas. Eu sabia que o filhinho dela não tava bom. Então eu falei, ai, provavelmente ela não vai também, então não compensa ir só eu. É melhor que vai só os músicos, né? Só que aí eu tentei ligar pra essa irmã, perguntando se ela ia, porque se ela não fosse, aí eu não ia. Não consegui falar com ela, não consegui. Eu liguei pro marido dela também, não consegui. Então eu falei assim, eu vou fazer minha parte, eu vou, tá frio ou não, Deus me deu o carro, eu vou. E falei assim, vou mudar de destino também, vou por outro lugar, porque assim, se eu for pelo Jaú Serve, eu tenho que passar por 2 semáforos. E se eu for pelo cemitério, eu passo somente por um semáforo. Então eu falei, eu vou pelo cemitério também hoje, pra ir mais rápido. Tava aquele climinha chuvoso. Então não era pra mim estar no ensaio, mas eu fui por responsabilidade com a igreja e principalmente com Cristo, né? Porque não é porque tá frio que a gente tem que deixar de servir o Senhor, né? Se Deus principalmente deu um carro pra gente ir. E aconteceu tudo que tinha que acontecer. E pra vocês verem, eu e meu esposo, até vocês que estão aí assistindo, eu peço pra vocês que vocês estejam orando por nós. Nós estamos vivendo milagres, mas nós estamos na fase atravessando, sabe? Atravessando o mar, atravessando o deserto, porque ainda hoje a gente retornando pra casa, que a gente passou um final de semana lá na minha avó, que eu queria ir lá pra distrair um pouco, sair do foco no problema. E aí, retornando aí a gente ficou com o carro emprestado do meu sogro, né? Já que o meu sogro tinha o carro da minha cunhada que mora com ele, ele não ia ficar de a pé. E aí, retornando pra cá, o carro do meu sogro parou na pista. Aí a gente teve que vir guinchado. O Vitor chegou atrasado pro serviço, ele vai ter que pagar a hora. Então, todo esse transtorno, né? Ainda estamos vivendo uma luta muito grande. Mas eu falei assim, eu vou gravar o vídeo para as pessoas verem que Deus é bom o tempo todo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, eu ainda o louvarei. E o que é o melhor, né? A minha vida está preservada, mais uma vez, dizendo para vocês, e a vida da minha filhinha, titias e titios, a minha vidinha está preservada aqui no ventre da minha mãe, eu tô crescendo de forma perfeita. Então, para você que talvez esteja atravessando algum deserto, alguma dificuldade, fica aí com esses salmos, né? Que eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E os meus olhos estão fixos no Senhor, porque somente dele, né, para vir o meu socorro. Nesse momento que nós estamos passando aí de aguardo, de espera, mas tudo vai se encaixando, né? E eu vou encerrar aqui o meu testemunho de vida, graças a Deus, e era isso que eu gostaria que vocês entendessem.
Se você está passando por algum problema, eleve seus olhos aos montes. O Senhor, Ele não dorme e Ele vai te guardar. Ele não vai te isentar de passar por esse problema, mas dentro do problema, Ele vai passar junto com você e no final Ele vai dar uma solução. E aí a gente vai ver que tudo vai dar certo e que vai ser muito melhor. Às vezes Deus está preparando algo tão grande, a gente nem imagina ali no olho do furacão. E é algo tão bom, tão grande, a gente não entende. Mas se a gente parar de reclamar, porque nesses momentos aí que a gente usa a nossa boca para reclamar, mas se a gente não usar a nossa boca para reclamar, que eu sei que é muito difícil, digo por mim, né? E não ficar irado com as pessoas que trouxeram injustiça na nossa vida. Eu não vou dizer para vocês, às vezes eu choro, às vezes eu fico, dá aquela apreensão. Mas escutando a palavra, fala assim, não fique olhando para o passado. Eis que faço uma coisa nova. Eu vou abrir um caminho no deserto e riachos. Eu vou abrir fontes de água viva no deserto. Então, o Senhor, Ele vai criar os caminhos. Então, já não faz mais parte de mim toda essa preocupação que Ele fala. Entregue seus problemas, as suas ansiedades nas mãos do Senhor, e a paz que excede todo entendimento guardará sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Entrega. É difícil, mas entrega. Não guarda mágoa. Deixa a justiça que Deus faz, né? E automaticamente Deus fazendo a justiça, Ele vai cuidar de todo o resto. Ele é nosso advogado, nosso juiz, o nosso médico. Mas eu espero que o meu testemunho tenha alcançado o seu coração, né? E que vocês entendam, eu estou passando ainda por esse deserto, mas o Senhor está passando comigo e Ele preservou o que é o de melhor, né? Que é a minha saúde, é a saúde da minha filha, e eu e meu esposo estamos bem. Então eu vou deixar aí o vídeo para vocês verem uns pedacinhos que eu gravei ali no hospital. Falando sobre como Deus é bom na minha vida, como Ele tá me dando um testemunho. Às vezes a gente não entende por que a gente tá passando por isso, né? Por que, Senhor? Né? E ainda eu tava indo na casa do Senhor no ensaio, e Deus viu até nisso, porque eu tava indo pra casa dele e Ele me deu o livramento no trajeto, que poderia ser algo muito pior. E a pessoa também que bateu o carro em mim, que colidiu o carro em mim, também está bem. Ela nem veio para o hospital, ela foi para casa. Graças a Deus, gente, pela vida dela também, que não aconteceu nada, porque é menos traumático, né? Mas tá tudo certo, graças a Deus. Agora meu marido tá aqui, gente. Trouxe um rango que a minha cunhada preparou, que ela veio lá do Turvo. Ela e meu sogro, de preocupação, meu sogro para trazer o carro para ficar aqui com o Vi. E ela trouxe umas comidinhas porque a gente acabou nem jantando nada. Então vou mostrar aqui pra vocês. Mostra aí, amor. Oi. Como que você tá se sentindo? Um turbilhão de emoções. Olha aqui, a gente trouxe suco, Danone. Trouxe mortadela, mortadela e presunto? Aí, a preocupação da titia. Até bi, gente, no hospital até bi tem. Ai, tem que ir agora, glorificar o nome do Senhor. E aqui é o que? Banana? Aí aqui é o nosso quarto, ó. Tem uma televisão ali, aqui a cadeira do papai, onde o papai mesmo vai dormir. Aqui a minha cama, até rosa, gente, colocaram aqui. E colocaram um cobertor super quentinho pra mim, porque eu tava morrendo de frio. Frio eu não vou passar. Então, só vai dar certo. E aí ele vai usar o Pantera cor-de-rosa. Rapaz. Ó, banana. Vamos passar bem, gente. Não, aí você vai passar uma noite, grava bem. Uma noite, vai lá gravar. Fala se é preocupado ou não. Pelo amor de Deus. Uma bênção, glória a Deus. Olha, gente, já amanheceu por aqui. Até esqueci de mostrar o café pra vocês, mas ainda não tomei. Aí veio leite, café e chá mate. Aí veio esse pãozinho. Veio torrada. Um negocinho de geleia de goiabada e um de manteiga, olha.
Aí o Vi também vai tomar daqui a pouco, mas a gente já tinha comido antes, que a gente achou que não ia vir. Aí a gente comeu o que a minha cunhada tinha trazido. Mas agora eu vou tomar um leitinho com café.